Hoje, o Instagram Igreja na Baixada está recebendo Gleice Ramiro, que se reúne com a igreja em Jacarepaguá. E o Senhor tem falado ao coração dela sobre o tema perseverança. E nesta noite estaremos falando num bate-papo sobre o Senhor, falando sobre esse tema. Em tempos tão difíceis, onde nós estamos aí passando por uma pandemia, e o Senhor fala para nós perseverarmos. É muito importante a gente perseverar principalmente na fé, porque a perseverança ela acaba gerando também a fé, onde a gente fica ali batalhando nas dificuldades. É primordial que nós venhamos perseverar diante das lutas. E eu gostaria de iniciar compartilhando o livro de Lucas 21, o versículo 19. No capítulo 21, falam dos acontecimentos futuros, das coisas, né, que estão para vir. Mas o Senhor nos fala no versículo 19, na Bíblia, o Senhor fala, é pela perseverança que obterão a vida. Então, Aleluia. perseverar é primordial. Sem a perseverança, não tem como nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Algumas vezes vai demorar, porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas o Senhor, ele segue falando conosco e hoje ele vai falar ainda mais, né? Eu creio que a Gleice tem uma palavra aí abençoada, vai ser boca profética do Senhor. E ontem, quando a Carol, né, ela orava pela nossa live, numa reunião de oração da Igreja na Baixada, o Senhor falou comigo de uma situação que eu passei que foi necessário perseverar. Em 2012, eu recebi um diagnóstico de que eu estava com um problema de coração. E aquele problema iria me tirar uma vaga de trabalho que eu queria muito, porque eu havia sido aprovada no concurso e precisava de um atestado médico. E veio assim, dizendo que eu tinha um problema de coração e a médica me disse que não poderia me dar um atestado que eu estava com uma boa saúde. Ela poderia me dar um atestado dizendo que eu estava em tratamento médico. Nossa, abriu assim um chão para mim, fiquei muito triste, falei, e agora? Vou perder algo que eu busquei tanto no Senhor, que eu estava perseverando e não ia conseguir porque veio uma enfermidade. Mas diante daquela situação, eu poderia ficar com um não, ou eu poderia batalhar e ficar no sim. E quando a gente tem intimidade com o Senhor, ele segue falando conosco. E eu sabia que eu não tinha nenhum problema. No máximo que eu poderia ter naquela época era uma hipertensão, que eu já tinha desenvolvido, mas eu nunca tinha tido nenhum problema de coração. Então eu fui logo buscar, né, outros médicos e eu realmente não tinha nenhum problema e eu fiz exames porque aquela médica ela me deu um diagnóstico sem ao menos me passar um exame que pudesse constatar. Ela apenas ouviu o meu coração e disse que eu tinha um problema cardíaco. E aí eu comecei, né, a buscar no Senhor, não aceitando aquilo, porque eu havia perseverado por aquela vaga, havia lutado, e eu sei que o Senhor, ele cumpre, né, as promessas que ele tem em nossas vidas. Ele não destrói a aliança que ele tem conosco. E aí, procurando outros médicos, o diagnóstico é de que eu não tinha nenhum problema de saúde. E aí, em 2012, em dezembro, eu consegui, né, passar pela perícia médica, fui aprovada. E eu trabalho até hoje nessa prefeitura e eu nunca fiquei nem em casa por nenhum problema de saúde. Nunca apresentei um atestado médico, nunca estive de licença médica, nunca tive nada. Então, é importante a gente perseverar, principalmente na fé. A gente crê no Senhor e saber que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então é muito importante, né? Lutar, né, diante de tudo, mas lutar com a palavra. A palavra de Deus é a nossa espada. Gleice, pode falar conosco que o Senhor tem depositado aí em você, seu testemunho, a sua experiência. Amém. Vai ser bom aí ouvi-la. Amém. Queria, assim, dar boa noite aí a todos que entraram na sala, né? E agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? O privilégio de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que é a minha própria vida, né? Por isso ser um testemunho, é algo que eu vivi, não é uma palestra, não é nada que eu tenha estudado, é algo que eu fui passando na vida. E
agradecer também o convite, né, da Igreja da Baixada para a gente estar fazendo essa live nesse tempo. E quando eu fui convidada, eu pensei muito que fosse em relação aos retiros que eu participei com a igreja, né? E que foram retiros de mulheres assim em 2017, 2018, 2019, que foram muito abençoadores para a minha vida, né? O primeiro com o tema de volta ao jardim, o segundo com vinho novo e o terceiro a cruz. Mas aí, um dia, passando uma mensagem para a Robertinha, no final da mensagem, eu coloquei a palavra perseverança, persevera, né? E como surgiu essa questão da perseverança para mim, né? Mas, na verdade, eu queria compartilhar com vocês como eu cheguei nesses retiros, né? Quem eu sou, como é que eu cheguei até o dia de hoje, como é que é isso para mim. Então, eu olhei, primeiro momento que nós estamos, né? Nós estamos atravessando uma grande pandemia, o que nós chamamos uma grande tribulação, uma grande aflição, né? Que tem acometido várias pessoas por vários motivos. E aí o Senhor me trouxe ao coração o ano que na minha vida, né? Eu tenho 53 anos e no ano de 2005 foi o ano que eu considero assim o ano da minha grande tribulação na vida, né? Eu arrisco dizer que eu passei por coisas naquele ano que para a minha vida foram piores do que eu passei agora quando tive o diagnóstico do Covid, convivi com esse diagnóstico aí, guardei a quarentena, e foi um tempo difícil, mas nada comparado ao meu ano de 2005. No ano de 2005, logo no mês de janeiro, o meu filho, que hoje tem 32 anos, na época com 16, ele foi morar com o pai. Então, para mim, foi assim uma grande perda. Assim, eu lidei com isso de uma forma muito difícil, porque parecia que eu estava perdendo meu filho para o pai, porque ele já morava comigo desde 4 anos, quando eu me separei do pai dele, né? Sou divorciada hoje. E estava só começando. Eu ofereci para o meu filho naquela época, né? Estava tendo alguns problemas de relacionamento, eu ofereci para ele fazer terapia, que é o que eu conhecia na época, e ele escolheu ir morar com o pai e escolher frequentar a igreja que a esposa do pai dele frequenta. E com isso ele aceita Jesus, e em 6 meses eu vejo assim meu filho de uma vida completamente transformada. Mas a sensação da perda não estava aqui, ele não estava morando comigo. Quando foi logo no ano, em fevereiro, né, no mês seguinte, fevereiro de 2005, o meu pai, que estava morando comigo já há 2 anos, com câncer, com vários diagnósticos, ele falece de câncer na próstata. E aí, mais uma perda para mim. Quando chegou em junho, eu fui a uma consulta médica e a minha ginecologista identificou 2 miomas no meu útero. Um na parede superficial e na outra na parte intradérmica do útero. E ela falou comigo que eram dentro, né, do meu quadro, que ela já me acompanhava, do meu processo de ciclo menstrual, que eu poderia correr o risco de um câncer. E aquilo, na época, né, me assustou. Eu confesso que se fosse hoje, eu não faria a cirurgia que eu fiz naquela época. Mas aí eu optei pela retirada do meu útero. E para mim foi outra perda, porque eu ainda, mesmo com 38, 39 anos, eu ainda sonhava em me casar, ter uma outra família, ter ainda um filho, um outro filho. E aquilo abortou um sonho meu de ter um segundo filho. Mas entre correr o risco de ter um câncer e fazer a cirurgia, eu optei pela cirurgia. Quando foi em julho, eu troquei as datas. Em junho, eu entrei num relacionamento com um rapaz do meu trabalho, um colega de trabalho, que nós começamos a nos relacionar, eu pensei que estava ali a oportunidade de um novo casamento, e ele voltou para a esposa. Logo assim que nós começamos o relacionamento. Ele já estava separado há bastante tempo, e ele restaurou esse casamento. Hoje eu agradeço por isso. Um casamento restaurado é um casamento restaurado. E aí, em julho, eu faço essa cirurgia, né? Agosto, eu retorno para o trabalho e esse rapaz continua naquela de querer que eu fosse amante dele, né? Que eu tivesse um relacionamento com ele paralelo. Mas, graças a Deus, nessa época eu já tinha sido revelada, assim, meus olhos já tinham sido abertos de que relacionamentos com homens casados, relacionamento com homens comprometidos, era como se eu dissesse para mim que eu não tinha valor. Era como se eu dissesse para mim, como mulher, que eu não merecia ter algo inteiro para a minha vida. Então, eu
disse não para aquele tipo de relacionamento. E pedi, né? Fui até o meu chefe na época. Eu estou me aposentando, mas eu trabalho na segurança da Assembleia Legislativa. E eu pedi, na época, meu chefe para me mudar de setor. E ele imediatamente, assim que soube o motivo, me mudou de dia. E aí acontece, né? O primeiro fato de 2005, que foi muito bom para mim, né? Em outubro de 2005, esse rapaz, com essa mudança, né? Agosto, ainda tentei fazer uns plantões, não deu, aí não foi logo imediato. Em outubro, meu primeiro plantão, dia 15 de outubro de 2005, eu vou trabalhar com um colega que, na verdade, né? Não um colega. Aquele foi um encontro com um homem de Deus, com um pai, com um amigo, né? Que me fez, me confrontou a postura dele naquela época, né? De como ele era feliz. E eu fiz uma pergunta para ele, assim, bem ousada. Eu falei assim, eu tenho inveja de vocês crentes. Vocês que têm esse Jesus aí. Porque a minha vida está de mal a pior, né? Porque eu falei desses episódios de 2005, mas eu já vinha sendo acometida, né? Eu fazia 3 sessões de terapia por semana, eu tomava remédio controlado, eu estava com a minha vida financeira enrolada, eu estava vivendo um caos nesse ano de 2005. E olhava para ele e via ele alegre. E em mim eu tinha pensamentos de morte todos os dias, né? Algumas vezes meu filho precisou me levar até o metrô para poder eu pegar o metrô e trabalhar, porque eu não estava conseguindo mais andar sozinha. E esse rapaz falou assim, Gleice, é simples, basta você fazer uma aliança com Jesus. E eu falei assim, quantas, né? Bem abusada, quantas você quer que eu faça? Já fui 2 vezes, já fui a 2 igrejas, já disse sim para Jesus e nada mudou na minha vida. E aí ele falou assim, não estou falando de fazer só dizer um sim. Tem um fato de dizer o sim e andar com Jesus, né? Você sabe quem é Jesus? Você conheceu ele? Você sabe por que ele veio, por que ele viveu entre nós, por que ele voltou, por que ele vai voltar? Eu falei assim, não. E aí nós começamos a falar mais sobre isso, entende? Até um dia que eu encontrei um lugar que eu venho caminhando, que é aqui a Igreja de Jacarepaguá, e que hoje eu me encontro como discípula de Jesus. Amém. Mas, né, nessa história de perseverar, né? O que hoje, como uma discípula de Jesus, eu vejo como perseverar? É como a Roberta falou ainda agora, andar com a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso não pode ser apartado de mim. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. O que é essa vida abundante? Não é a vida pautada nas minhas vontades. É a vida pautada na grande vontade de Deus, que sempre foi ter relacionamento conosco, fazer o bem para a gente. Aí eu volto na história do primeiro retiro com o tema de volta ao jardim, porque de volta ao jardim fala do jardim do Éden, quando Deus vinha na viração do dia conversar com Adão e Eva. Ele já tinha dado várias atribuições para eles, mas o grande prazer de Deus, né, era ter a família de Deus, ter uma família com muitos filhos, a imagem e semelhança de Jesus. E Adão e Eva eram isso. Então, e eles vinham ali conversar com eles. Esse é o prazer de Deus e continua sendo até hoje. Só que os abençoadinhos pecaram, né? Então, quando eles comem do fruto, né, com o pecado da incredulidade, não creram no que Deus falou para não comer daquele fruto, desobedeceram a Deus, foram independentes, eles se separam de Deus numa morte, que não foi uma morte física, não foi uma morte que eles comeram o fruto e morreram, mas houve uma separação de Deus. E aí o Senhor precisou, né, que eu só fui entender isso há pouco tempo, precisou colocá-los fora do jardim. E eu sempre achei, quando eu estudava catecismo, quando eu era criança, que Deus tinha ficado muito bravo com eles e tinha expulso eles do paraíso. E não foi isso. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, para que eles não comessem do fruto da outra árvore, que é a árvore da vida, e que vivessem eternamente separados dele, ou seja, com o peso do pecado, tirou eles de perto dessa árvore e protegeu esse jardim para o homem não voltar. Mas ele já tinha um grande plano, que através de Jesus, por isso que Jesus veio, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou,
para que ele pagasse o preço desse pecado de Adão e Eva. E aí, a minha fé nesse projeto de Deus para me resgatar é que faz hoje eu ter uma vida que persevera um dia de cada vez, de fé em fé. E aí, assim, descobrindo mais de Deus e buscando conhecê-lo e buscando obedecê-lo, né? E aí eu vou perseverando. E mesmo nesses 15 anos, né, que eu venho caminhando, o último presente assim, que eu creio que eu recebi foi quando eu fui esclarecida, revelada de que existem duas vontades, né? Uma que é a minha vontade, que é uma vontade que vem lá desses filhos de Adão, adâmica, que é a minha carne, que não serve para nada, e a vontade de Deus, que é soberana, que é boa, que é agradável, que é perfeita. A palavra fala isso, eu experimento isso todos os dias, né? Que me leva para essa vida abundante com Ele. E aí eu venho escolhendo, né? Como que é a minha vida hoje de perseverança? Escolhendo a cada instante, entre a minha vontade e a vontade de Deus, obedecer a Deus. E não é fácil. Não é fácil. A luta aqui dentro de mim é enorme. A tendência a eu fazer do meu jeito ainda é uma coisa que eu luto diariamente. Mas eu sei que a minha escolha principal já é por fazer a vontade de Deus, né? Então, eu caminho em direção à vontade de Deus com dificuldades, porque aí eu pulei um dos temas, mas o retiro que nós tivemos no ano passado da cruz falava disso, né? De crucificar a minha vontade na cruz para que a vontade de Deus estabeleça sobre a minha vida. E tem sido assim. Dói porque eu tenho que crucificar essa vontade. Por isso que dói muito. Mas o fruto dessa obediência a Deus não tem preço. Não tem como eu dimensionar para vocês. É algo que a gente precisa experimentar. É algo que a gente precisa contemplar praticando o que Deus manda. E que geralmente tem nada a ver conosco, né? A coisa que eu achava assim, mais absurda era assim, se alguém bater no lado da tua face, dê a outra, né? Eu achava que literalmente era um batendo, brigando. Não. Alguém cometeu uma injustiça com você, você segue a vida. A justiça está com Deus, a minha justiça própria não serve para nada. Então, eu me rendo a essa vontade soberana de Deus, ao controle de Deus sobre a minha vida, né? E tem sido assim também nesses dias, né? Nesses dias difíceis, né? Tem sido bastante difícil, mas a gente está perseverando. Então, a vontade de Deus, né, é sempre boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes nós escolhemos a nossa vontade, né? A gente quer fazer aquilo que a gente quer, realmente andar independente. E você falou aí sobre várias situações que você passou, né? Você passou por enfermidade, passou por um divórcio, o filho foi morar com o pai, deve ser muito difícil para uma mãe, né? Não ter o seu filho ali perto, né? E devido a todas essas dificuldades, todas essas coisas que você passou, que hoje muitas pessoas que estão nos assistindo também devem estar passando por problemas de relacionamento, enfermidades. Como você pode aconselhar essas pessoas dizendo para elas perseverarem em tempos de dificuldade? Porque no meio da turbulência, da dificuldade, a pessoa fica sem norte, não, né? Fica meio atribulada, vem a ansiedade, a impaciência, e muitas vezes a pessoa acaba fazendo a sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Devido à sua experiência, como você acha que as pessoas devem andar? Qual o caminho, o conselho que você dá, Gleice? Então, com esse tema perseverança, lendo a palavra de Deus, né, a Bíblia, teve um versículo que me veio muito à atenção esses dias, né? Está em Romanos 5, e que fala assim: a tribulação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Então, aí parece complicado falar assim, então, como é que é isso? Para que essa esperança? Não é uma esperança qualquer, não é uma expectativa, é uma esperança no melhor que Deus tem para nossas vidas. Então, eu passo por uma tribulação, seja ela qualquer que seja
seja essa questão de uma separação, de um divórcio, seja uma vida financeira que está atribulada, seja uma enfermidade, seja esse momento de confinamento que nós estamos passando, continua sendo uma oportunidade para a gente se voltar para Deus. Continua sendo uma oportunidade da gente esperar daquele que criou todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. E aí alguns de vocês vão falar assim, então Deus que quis essa pandemia? Não, Deus não quis essa pandemia. Deus só quer que nós fiquemos pertinho dele para ele nos livrar de todas as coisas. Ou para nos ensinar a atravessar todas essas coisas. Então, voltando, né? Como lá no Jardim do Éden, que ele queria conversar com Adão e Eva, Deus continua usando essas circunstâncias muito difíceis da nossa vida para nos aproximar, para que nós nos aproximemos dele, que nós nos acheguemos a ele. Mas tem um caminho, né? Alguns podem dizer assim, todos os caminhos levam a Deus. E eu descobri no último ano que realmente tem vários caminhos que levam a Deus, mas tem um caminho que Deus aprova. É aí que está a diferença. E esse caminho se chama Jesus. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se eu quero me aproximar de Deus, não adianta fazer do meu jeito. De novo, eu tenho que matar a minha vontade e fazer aquilo que Deus apresentou. E o que ele nos apresentou na palavra dele, que o caminho é através de Jesus. Por quê? Porque Jesus é esse que veio reconciliar aquilo que estava separado. Quando teve aquela separação que eu falei para vocês lá no paraíso, lá no Éden, o único que consegue religar isso é Jesus, segundo o olhar de Deus. E aí, não sou eu que estou falando, é o que está escrito. E eu posso garantir isso a vocês de testemunho de que eu passei por várias religiões. Eu, muito criança, eu já sabia que eu precisava estar perto de Deus, porque Deus coloca isso no nosso coração. Assim, essa carência de algo que a gente vai tentando tampar com comida, com relacionamento, com dinheiro, com um monte de coisas, mas que no final das contas é uma carência de Deus, de estar pertinho do Pai, né? Então ele traçou um caminho para a gente suprir essa grande carência, que é através de Jesus. Né? E é isso que eu tenho hoje, né, da minha vida, para dizer para vocês que estou atravessando esse período aí de quase 3 meses de quarentena, porque a quarentena já não é mais quarentena, né, gente? É confinamento mesmo social. Já estou atravessando esse momento, assim, com algumas perdas, né? Nós aqui na igreja de Jacarepaguá, nós perdemos a mãe de um dos pastores. Tivemos um pastor que ficou internado muitos dias, a gente orando pela vida dele. Alguns aí de vocês que eu sei, que eu convidei, oraram junto comigo. Outros correram atrás de conseguir remédio junto comigo. Né? Nós perdemos a mãe de um irmão, né? E nós ficamos preocupados com esse irmão. E esse irmão abençoou tanto a nossa vida, porque ele estava tão cheio de Deus. O Senhor veio com consolo na vida dele. E ele falou assim, gente, eu posso olhar para esse momento que atravessamos como um copo meio cheio, mas um copo meio vazio. O copo meio vazio é a pandemia, eu ter perdido a minha mãe. Mas o copo meio cheio é que eu me aproximei tanto de Deus, eu estou tão acalentado nele que algumas pessoas que vieram me consolar, eu estou conseguindo consolar nesse tempo difícil. E isso, assim, falou muito alto ao meu coração, porque é a verdade que eu creio. Que em Jesus a gente encontra essa paz, essa alegria, apesar das tribulações. E aí tem um outro texto que ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo nele. Porque, e é nele assim, nele, na fé, que ele é filho de Deus. Porque hoje já virou moda falar que eu tenho Jesus, que eu sou de Jesus. Não. Eu tenho que ter fé que ele é o filho de Deus. Porque se eu tiver fé que ele é o filho de Deus, aí eu vou saber que ele veio para me resgatar daquele pecado, que ele pagou o preço da morte dele na cruz pela minha vida e que ele é meu Senhor. E não é Senhor pronome de tratamento, ele é Senhor meu dono. E aí, só que ele comprou todos nós. Uns aceitam que ele seja dono, outros dizem que ele é, e outros desconsideram. Né? Eu hoje tenho andado aceitando que ele é meu Senhor, meu dono, e aí por isso que eu busco obedecê-lo. Porque ele não é um senhor porque ele é um velhinho, ele não é um senhor por nome de tratamento.
Ele é um senhor que naquela época na palavra é o Kyrios, o dono de todas as coisas. Ele rege, ele é soberano, ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz, ele é tudo. Então, ele não quer que a gente esteja com ele obrigado. Eu tenho que dizer esse sim e andar com ele por amor. Mas também não é amor sentimento. É um amor sacrificial, que eu me entregue para ele. Que eu deixe ele me transformar essa natureza caída num caráter que ele tem. Um caráter que é manso, que não é calmo. É a pessoa que se deixa conduzir. Uma pessoa humilde, porque ele mesmo sendo Deus, quando esteve aqui, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele lavou os pés de discípulos, não tinha onde morar, não tinha nada. Né? Esperava um grande rei e ele veio nascendo lá num estábulo. Simples, mas poderoso. Poderoso. Porque ele tem poder para transformar, ele tem poder para curar, ele rege todas as coisas, e tudo foi feito através dele, e é dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí ter essa revelação traz alegria. Não tem como não estar alegre. Mesmo, verdade. é uma alegria nele, não é felicidade, né? É alegria. E aí é uma coisa que ele dá, uma paz, que você olha em volta e você tem, como que eu posso dizer? Tem equilíbrio, tem domínio sobre as suas emoções para, apesar da dor, você saber o que fazer, para que lado ir, né? Você se move em paz, apesar de tudo isso que a gente tem que passar, porque a gente sente, a gente tem sentimentos. Né? Então, o meu conselho é se aproximar de Deus através de Jesus. Você até falou, né? Você até falou que diante da pandemia, o que o Senhor quer é que nós venhamos nos achegar, né? Estar perto dele. E até a Bíblia, né, no capítulo 21, no versículo 36, fala sobre isso. Para nós orarmos, para que o mal, né, que está por vir não venha suceder, né, contra nós, para que nós possamos ser dignos. Então, diante das dificuldades, é para a gente também perseverar em oração, em busca do Senhor, que em todo tempo a gente venha estar com Ele. Porque sem Ele é impossível. Então, que a gente possa, né, sempre buscar. Então, como a Gleice falou, né, tivemos 3 retiros de mulheres até o ano de 2019. A Gleice participou dos 3, inclusive teve um retiro que você ministrou, né? Se eu não me engano, foi o primeiro. Não, foi o segundo. Não, foi o segundo. Foi o segundo. Foi o segundo retiro. E qual foi a sua experiência com o tema que você ministrou? O que Deus falou no seu coração, né, nesse tempo? Então, para começar, assim, os temas do retiro, né? Ter perseverado, porque também é um testemunho de perseverança, né? Ter acompanhado todos os retiros, que eles se encaixam, porque o primeiro tema, de volta ao jardim, tu fica ali de volta para o Pai, mas tu não pode voltar para o Pai de qualquer forma, né? Porque Deus não coloca o bom dentro de algo velho. Então, o segundo, quando fala vinho novo, a palavra fala que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Então, a gente precisa ter um vinho novo para poder as coisas se acertarem. Odre novo com vinho novo. E depois que você está sendo renovada, você precisa crucificar a sua vontade. Então, para se chegar a Deus, tem todo esse processo, né, de chegar perto dele, mas não é de chegar de qualquer maneira. Você precisa ser renovado e renovado no Espírito, nessa aliança que fazemos com Jesus. E depois negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. No segundo retiro, que foi vinho novo, eu fui convidada para poder falar sobre um tema e o Senhor colocou no meu coração uma passagem que é justamente essa questão de se achegar a Deus, que está em Mateus 11, 28. Fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, o Senhor começou a ministrar no meu coração para poder compartilhar, né? Senhor, o que você quer falar comigo com esse tema, com essa passagem? E aí ele foi claro em falar para mim, assim: Gleice, eu chamo vocês para perto para vocês trazerem aquilo que é de vocês. Mas você tem o hábito de trazer o que é seu e o que é do outro, que eu nem falei que era para você pegar. Você acrescenta, acumula coisas na sua vida que são desnecessárias, que você pode abrir mão. Então ele foi me ensinando esse processo. E aí eu saí do retiro assim maravilhada. Eu lembro que eu falei e que assim que teve no final um apelo de oração, eu fui a primeira ali a me ajoelhar e clamar a Deus que eu tivesse essa transformação dentro de mim.
E quando eu voltei para o Rio, né, que o retiro foi em Rio das Ostras, eu enfrentei um momento assim que foi difícil, mas muito bom, uma disciplina. A disciplina de quê? Ser tratada na minha soberba, no orgulho de achar que eu posso fazer todas as coisas, que era o que o Senhor estava falando comigo, sobre buscar coisas para botar nas minhas costas que não eram minhas, né? E aí começa esse processo de limpeza, né? De separar o que é meu do que é do outro, e que é um processo que é para o resto da vida. Porque é uma tendência minha, já desde criança, de trazer para mim responsabilidades que não são minhas, né? Mas aquele retiro marcou a minha vida, porque eu precisei, né, buscar de Deus uma palavra específica para aquele tempo, e ele falou aquilo primeiro, né? Ele sempre fala comigo aquilo que serve para mim, para depois eu compartilhar com os outros, porque é aí que se transforma no testemunho, como eu falei no início, que é a minha vida, entendeu? E aí foi basicamente isso que aconteceu no segundo retiro. E você acha, Gleice, que à medida que a gente vai enfrentando dificuldades, aumenta a nossa perseverança? Ou você acha que as dificuldades deixam a pessoa mais, assim, suscetível a não perseverar, a desistir, a olhar para si mesmo? Como você analisa? Muitas pessoas, né, reclamam no tempo de espera, naquilo que espera, que está demorando, que está difícil, não conseguem, às vezes, orar. Tem pessoas até que, inclusive, se afastam de Deus, porque querem mesmo que seja para ontem, né? E a gente sabe que o Senhor é o dono do tempo. Quando a gente começa a entender isso, toda a nossa vida muda. E quando a gente também coloca o Senhor como prioridade, porque muitas vezes o Senhor fica lá, né, na última fila, né, da nossa prioridade. No nosso dia, a gente não dá primazia para Ele, a gente só procura quando a gente precisa ou quando a gente quer que o Senhor faça a nossa vontade, enquanto a gente que tem que servir a Deus, né? Então, como que você vê isso, né? A perseverança na dificuldade, que é o que muitas pessoas, né, passam. Então, a perseverança na dificuldade é uma prova para mim, né? Porque eu sempre tenho escolha. O Senhor nos deu isso. Deus, como nos criou, Ele criou com essa escolha de fazer a minha vontade ou a dele. E aí, quando vem a dificuldade, eu tenho a tendência a achar que eu tenho um plano perfeito para isso. Só que é uma tendência furada, né? Porque, assim, qual aparelho que a gente compra? Celular, rádio, TV, que não vem com manual. Então, nós fomos criados por Deus. Mas a gente tem um manual, a Bíblia. Ali diz tudo para resolver. Agora, o que a gente costuma fazer quando chega um negócio novo em casa? A gente tenta montar primeiro, sem ler o manual. Isso é uma tendência humana. Se a gente insistir com isso para tudo na nossa vida, a gente vai se dar mal. Quantos testemunhos, quantas pessoas que contam que foram montar alguma coisa em casa e quebrou, não funcionou, só porque não leram o manual. Então, na verdade, a dificuldade vem, que é uma forma que Deus nos atrai para Ele. Mas a gente continua com a escolha. Cada um de nós tem escolha. Eu tenho, você tem, Roberta, todos que estão escutando, os que vão escutar, vão continuar com essa escolha de correr para Deus ou fazer sua vontade, né? Se correr para Deus, que é o que criou todas as coisas, vai encontrar a solução. Se continuar na sua própria vontade, vai encontrar mais problemas. Mas isso, assim, eu não estou falando para você se eu consiga fazer isso 100%, mas eu já consigo fazer muito menos do que eu fazia, né? Só quando eu me distraio que eu não consigo obedecer, mas é uma questão de matemática, né? Assim, se eu faço para um lado, eu estou com Deus que criou todas as coisas. Se eu faço para o outro, eu faço para mim e vai dar ruim. E quando eu olho para trás, para a vida que eu tive, então, não funciona. Eu já sei que não funciona. Então, às vezes, eu fico naquela... Se tem uma coisa que me gera ansiedade, é descobrir o que Deus quer. E aí, quando Ele quer, eu quero fazer correndo. E não tem. Tem tempo para tudo. Tem tempo para Ele me falar o que Ele quer. Tem tempo para Ele me dizer como Ele quer e quando Ele quer. E isso vai tratando o mal do século, que é essa bendita dessa ansiedade, né? Que todo mundo fica ansioso e achando que tem que ficar assim. Não tem que ficar, não. Deus quer que a gente viva paz e alegria, apesar de todas as coisas. É só crer nisso e ir buscando. Ir buscando. Não, tomei remédio, fiz terapia, fiz tudo que eu podia humano para resolver a minha ansiedade. Já estava beirando síndrome do pânico, mas o que resolveu foi encontrar Jesus. Quando eu encontrei,
Em 3 meses, Roberta, 3 meses eu estava sem remédio, sem terapia. Uma pessoa Amém. que fazia 3 sessões de terapia por semana e mais tomando remédio controlado. Em 3 meses eu estava livre disso tudo. É assim para todos? Outra coisa. Ah, então vou para Jesus, parei de tomar remédio. Cada um tem uma história com Deus. Deixar isso aqui bem claro. Cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade. E aí tem que buscar, fazer que nem eu faço, meditar na palavra, ter ajuda de outros irmãos, que sozinho é impossível, para poder descobrir qual é a vontade de Deus particular. O que serve para mim em Deus pode não servir para outro. Serve para um monte de gente parecida, mas pode não servir para outro. São testemunhos de saber que o cerne da questão, que em Jesus a gente encontra a solução. Agora, como vai ser isso? Cada um tem seu processo individual e particular. E a ansiedade... E aí, só... Fala, pode falar. A ansiedade, ela dificulta muito no processo de perseverança. Como você vê a pessoa que está no processo de perseverar em algo, de lutar em Deus, e nesse processo conseguir ouvir Deus? Porque muitas vezes a ansiedade nos atrapalha. E tudo que a gente precisa, né, é ouvir Deus. Como, né, a pessoa pode, né, que é de suma importância a gente ouvir o Senhor. Porque muitas vezes a gente pede, a nossa oração é só de pedinte. Pede, 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 e acaba não ouvindo o Senhor. Ter aquele tempo ali de intimidade para ouvir mesmo, de entrega, e saber o que o Senhor quer de nós. Como você vê, né, essa relação? Então, Roberta, eu me considerava uma pessoa bastante ansiosa, né? E isso até bem pouco tempo, até começar essa quarentena aí, essa pandemia, muito agitada, muitos pensamentos, hiperativa para as coisas e muito acelerada. E aí eu lia na palavra, né, na Bíblia, que estava assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí eu falei assim, gente, como é que faz isso? Como é que faz isso? E como é que faz isso? Crendo que isso é verdade, que eu posso. Primeiro porque o ansioso não acredita que ele vai experimentar paz. Mas é contraditório você falar que não acredita que vai experimentar paz se você está andando com Jesus, que é o príncipe da paz. Então tem alguma coisa errada. Então, geralmente, né, eu não vou afirmar que é sempre, para não ser, né, aquelas coisas... Mas a minha experiência é, quando eu me aproximei mais de Jesus... Essa pandemia me fez eu parar mais, eu ter que ficar em casa, me debruçar mais na palavra, orar mais, buscar mais da vontade de Deus. A minha ansiedade está praticamente zerada. Eu tenho tido paz, paciência, todas essas coisas, porque eu verdadeiramente tenho descansado nele. No início, assim, no meio desse período, né, desde o início da pandemia, uma irmã veio na minha casa para falar sobre aquietar. E aí eu fiquei assim, aquietar, eu já estou quieta aqui, que não sei o quê. Não é aquietar de parar de funcionar, é aquietar aqui dentro. Conseguir frear. Eu falei, então vou fazer meditação. Não. Começar a questionar por que se pensa tanto, por que eu me preocupo tanto com o amanhã. Eu queria saber que certeza é essa que a gente vai estar vivo daqui a 1 hora que a gente tem. Que a gente começa a fazer plano para amanhã, para depois da manhã, para daqui a 1 ano, para daqui a 2. Nós passamos nessa pandemia que nós perdemos pessoas pelo Covid, mas perdemos outras que não foi pelo Covid, que estava bem, em pé, conversando e morreu. E aí a gente tem uma sensação dentro da gente de eternidade, e aí até, agora eu vou me contradizendo. Eu sei sim porque a gente tem isso, porque a gente tem esse senso de ser eterno, que nós fomos criados para ser eternos. E aí a gente acha que pode fazer plano para não sei quanto tempo, que a gente pode resolver todas as coisas. É assim, aceitar. Não podemos. Nós não damos conta da nossa vida. Não damos conta. Nós não temos controle da nossa vida. Deus não divide a glória dele com ninguém. A soberania dele, quem nos criou foi ele, querendo a gente aceitar isso ou não. Então, o processo para lidar com a ansiedade é se render ao Senhor. Se render. Tá bom, Deus. Assim, a cabeça começa... Para e respira. Tem uma irmã que fala assim, Gleice, vai dormir. Toma um banho e vai dormir. Para ver se acorda mais tranquila, entendeu? E é assim, tranquila para poder encontrar a paz. Porque tranquila não tem a ver com paz. Tranquila tem a ver quando você olha assim em volta, uma tranquilidade, nada acontecendo. Mas isso é externo. A tranquilidade eu digo que ela é externa.
para poder encontrar a paz interna, o turbilhão, que eu conheço esse lugar de paz, que é quando aquela panela de pressão que tem no meu peito, ela cessa aquele vapor todo, e aí eu fico em paz, para olhar para fora, que pode não estar tranquilo do lado de fora, e conseguir lidar. Então, é se render ao Senhor. Não tem outro caminho, Roberto. Enquanto eu não faço isso nos dias, não tem outro caminho. Eu não conheço outro caminho. Já experimentei vários, mas não tem outro. Para mim, não tem outro. A Bíblia fala, né, para nós sermos santas, né, assim como Cristo, né, é santo. E a santidade também é algo que a gente tem que perseverar, porque é todos os dias a gente escolher Jesus e não fazer a nossa vontade. Você passou aí por algumas situações que você falou, né, do término do seu casamento, relacionamentos com pessoas, né, que não eram de Deus, né, uma pessoa casada, e você optou, né, por Jesus, onde Jesus se tornou o centro da sua vida. Como é perseverar em santidade dia após dia, esperando, né, no Senhor, decidindo fazer a vontade dele, que é algo que é um mandamento de Deus, né? Onde a gente deve se separar do que é impuro, daquilo que é pecado. E muitas vezes o nosso pecado é que impossibilita da gente receber as bênçãos de Deus. Porque às vezes a gente acha que está perseverando, que a gente está lutando, mas a gente está de forma errada. A gente não prioriza ser semelhante a Jesus, a obedecer os mandamentos de Cristo. Como é esse processo para você? A perseverança na santidade? Então, começa com essa questão do senhorio, Roberta. Quando eu compreendi, né, que na verdade é uma revelação, é o Espírito Santo, não é uma coisa que eu entendo com a mente, é uma coisa que é revelado no meu coração, que eu sou filha de Deus, né, que Ele pagou alto preço pela minha vida, ou seja, que Deus enviou o seu único filho para pagar o preço do pecado, para me resgatar do império das trevas, da mão do inimigo, da mão de Satanás, para me transportar para o reino do seu amor. E aí, quando eu creio em Jesus e ando em obediência a Ele, assim, e confesso Ele como Senhor da minha vida, eu passo a ser filha, né? Porque até então eu era criatura, sou só filha quando eu creio em Jesus. Eu comecei a andar segundo a essa soberania de Deus, a esse senhorio, na verdade. Ou seja, qualquer um sabe que mexer na coisa do outro está errado. Qualquer um sabe. Então, se eu não sou minha, se nada do que eu tenho é meu, eu não tenho liberdade para usar a minha vida, as coisas inerentes à minha vida da forma que eu quero. Eu preciso saber como Ele quer. E o que Ele fala é que eu preciso ter uma vida em santidade. Quando eu me converti, eu ainda tinha um desejo de me casar. Então, o que eu precisava fazer? Parar com aquela vida promíscua que eu tinha, de me relacionar com qualquer um, a qualquer momento, e guardar uma vida em santidade. Só para me casar? Não. Em primeiro lugar, para obedecer a Deus. Casando ou não me casando, eu precisava ter uma vida em santidade, uma vida separada do pecado. Eu consigo não pecar em momento nenhum? Não. Mas eu consigo me abster dos pecados sexuais. Eu consigo me abster de uma masturbação, eu consigo me abster de um sexo fora do casamento, porque hoje eu não sou casada. Eu consigo me abster de estar flertando, de estar me abrasando, ou seja, me relacionando com alguém que não seja para um casamento. Mas por quê? Porque eu tenho consciência de que eu sou filha. E ele não quer. Qual pai que quer o pior para o seu filho? Ele não quer que eu fique me expondo por aí. Ele quer que eu me guarde. Se não for para um homem num casamento, que seja para ele. Então, por isso, eu venho, né, nesses 15 anos, né, numa vida em santidade por conta disso. E para mim também é um milagre. Para uma pessoa que passou a vida toda, que não conseguia ficar sem relacionamento, eu, nesses 15 anos, né, para dizer para as pessoas, meu testemunho, que é possível, eu não tenho um beijo na boca. Eu sei de quem eu sou. Eu sei o preço que ele pagou pela minha vida. E aí isso, para mim, tem sido uma questão, dia após dia, inegociável. Mas, né, lembrando aqui também, que a palavra de Deus fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, esse é meu testemunho até este momento. E é o meu desejo do coração que ele me ajude a perseverar assim, até que ele me recolha. Ou ele volte, ou ele me recolha.
mas eu tenho essa consciência. Então não dá para ter a mesma vida. Não dá para ter Jesus e ter uma vida diferente daquilo que ele espera. Tem um processo que a gente vai mudando coisas, mas tem coisas que saem rapidamente da nossa vida, que não tem como ficar, que não combinam com a santidade dele, né? Não dá para conjugar santo com profano. Não tem como. Não tem como. Então, eu tenho essa revelação, né, de que eu sou filha, e aí, a partir desse momento que eu tenho, principalmente, a revelação do senhorio dele sobre a minha vida, andar em santidade, se faz uma coisa mais nessa área, né? Porque santidade abrange várias coisas, mas santidade na área de relacionamento, não dá para deixar qualquer um me tocar, porque meu pai tem ciúmes de mim, ele me ama demais para me deixar permitir que qualquer uma pessoa toque no meu corpo, entendeu? E eu que me dê o meu corpo para alguém. Eu não tenho como dar alguma coisa que não é minha. Meu corpo não é meu corpo é do meu Senhor. Então eu não posso estar dando para qualquer pessoa o meu corpo, me entregando a alguém que não foi eu que ele escolheu para mim. Entendeu? E aí tem sido assim. Né? Isso aí, que nós possamos, né, nos guardar e ser encontradas, né, santa, né? Quando o noivo, né, vier para nos buscar. No último retiro de mulheres, o tema foi a cruz. Mais uma vez, né, você esteve lá conosco, né? E nós sabemos, né, do sacrifício vivo de Jesus naquela cruz. Mas muitas pessoas não conseguem reconhecer esse sacrifício. E quando o Senhor, ele nos dá mandamentos, né, preceitos para que nós possamos andar de acordo com a vontade dele, nós achamos pesado. E por isso, muitas vezes, nós desejamos não perseverar. Como você vê a relação, né, da cruz com a nossa perseverança? Visto, né, que tudo que a gente faz aqui é muito pequeno diante, né, do sacrifício vivo de Jesus naquela cruz. E muitas vezes, quando nós passamos por dificuldade, a gente fala que está doendo, que está difícil, mas e o que Jesus passou por nós? Como você vê essa relação, como foi a sua experiência com o retiro à cruz e essa continuidade de viver esse tempo de perseverança no Senhor? Assim, é sempre bom, sabe? É sempre, quando a gente fala no início, quando a gente começa a falar que é um privilégio, essa oportunidade que a gente está falando, porque quando a gente é convidado por alguma coisa, Roberta, sempre o Senhor acrescenta mais algumas coisas na nossa impressão. Quando eu sentei para pensar, para orar sobre esse tema, quando eu olhava para o terceiro retiro do ano passado, eu não me lembrava muito do que o Senhor tinha feito naquele momento. Mas, agora, nos últimos dias, ele me mostrou assim de uma forma tão simples, né? O retiro era a cruz. Por que eu tive dificuldades? Porque eu sempre, né, desde que eu me converti, eu entendi também que eu sou filha e serva. Então, eu sempre estive envolvida com o serviço. E naquele retiro, por conta da disciplina que eu falei que eu passei no ano anterior, e por não saber bem o que eu podia fazer, qual era a vontade de Deus, eu estava assim meio que, tipo, peixe fora d'água. O que eu posso, o que eu não posso, o que é meu. Então, eu estava meio insegura. E aí o Senhor foi me mostrando que essa insegurança fazia parte da minha morte. Porque, assim, se eu não sei qual é a vontade de Deus, não faço nada. Então, foi um retiro que eu fiquei meio que cerceada, meio limitada, que eu ainda não tinha as percepções que eu tenho hoje em relação ao que é morrer na cruz para minhas vontades. Mas, naquele retiro, uma irmã pregou, a Edna, pregou fez algumas pregações, e ela falou muito sobre o valor da mulher. E aí aquilo me chamou a atenção, daquilo do valor da mulher. Depois ela começou um curso que ela já fez 2 turmas em Santíssimo, aqui no Rio, e vai fazer um outro aqui na igreja de Jacarepaguá, chamado Mestra do Bem, no qual ela aponta, né, os valores da mulher, os valores dentro do fruto do Espírito. E ela falou muito dessas coisas lá nesse retiro. E então, 2 coisas que o Senhor me trouxe à memória. O que eu conquistei nesse retiro? Essa proximidade com uma irmã que eu já tinha relacionamento. O meu pastor, né? Ele fala sempre, Gleice, você precisa saber do seu valor. Falava sempre para mim, você precisa saber do seu valor. E leva tempo, para mim levou um tempo assim para me identificar qual o meu valor em Deus, né? Que
a preciosidade de ser mulher, o que Deus espera de uma mulher de Deus, o que eu não preciso, né, como o mundo fala, estar competindo com um homem, que eu não preciso, o que Deus espera de uma mulher é tanta coisa que não dá nem para ficar fazendo o meu e querer fazer igual ao do homem. Porque se eu desempenhar bem meu papel, eu vou ficar feliz, satisfeita comigo e ainda vou agradar o meu Senhor. Então, nesse contraponto aí do mundo, né? Feminismo, e vamos, mulher tem que fazer, as empoderadas, eu quero ser, como está na capa da minha apostila que eu fiz no curso com a Esna, empoderada no espírito. Entendeu? Ter o poder do Espírito Santo na minha vida para ter domínio próprio, para ser uma mocinha, porque eu sempre fui muito braba, muito temperamental, muito emotiva. Então, para ter equilíbrio, né? Para ter discernimento, para ter sabedoria, que é uma coisa que a mulher nasce com isso. Deus deu para as mulheres ter sabedoria, mas aí eu me perco nos meus sentimentos, nas minhas emoções, e não consigo ser uma mulher sábia, uma mulher que tem uma visão, uma mulher que coopera com o marido, porque ela tem uma visão alargada das coisas, que é um dom de Deus. Eu não valorizo isso, aí quero fazer força brutal, quero carregar coisa, quero dirigir caminhão, trator, ganhar igual. Se eu desempenhar bem meu papel, eu vou ser reconhecida, não é por conta dos homens, porque eu não espero reconhecimento hoje dos homens. Eu vou ter um reconhecimento em Deus. E Ele que vai me projetar. Não vai ser eu que preciso me projetar para nada, né? Ele mesmo me acha lá, de trás das malhadas, como achou Davi, e me projeta. Não é pela minha força. Então, a perseverança que eu concilio com a cruz é perseverar buscando esse valor em Deus, que só descobre quando a gente vai para a cruz e morre para nossas vontades. Para a vontade de ser melhor, maior, né? Quando ele diz que eu tenho que ser menor, que eu tenho que considerar meus irmãos maiores do que eu, tenho que respeitar a autoridade, tenho que ser submissa ao marido, se não tenho marido, ser submissa a ele. Então, esses aspectos que são o que traz a paz e a alegria que eu estou falando para você. E aí eu persevero um dia de cada vez buscando isso. Porque não é revelado de uma hora para outra. É fruto de uma busca, entende? Amém, né? Gleice, o nosso tempo, né, já está finalizando. Foi uma bênção compartilhar desse tempo com você. Agradeço aí por ter aceitado o nosso convite. Se você que está nos assistindo tiver alguma pergunta relacionada a esse tema, você pode enviar uma mensagem no Instagram, Igreja na Baixada RJ. Se Deus permitir, a gente volta numa próxima live. Lembrando que essas lives que estão sendo realizadas são devido ao retiro de mulheres. Esse retiro, foram realizados 3 retiros até o ano de 2019. Nesse ano, tudo indica que talvez nós não tenhamos, né? Deus é quem sabe, mas nós não vamos deixar de compartilhar as maravilhas do Senhor. Nós temos a tecnologia, estaremos aí falando sobre as bênçãos de Deus, estaremos aí compartilhando, já que estamos retiradas em nosso lar. O local para a gente poder estar buscando aí o Senhor, né? Pode falar, Gleice. Nesse minutinho final, eu queria deixar uma mensagem, né? Assim como esse homem de Deus, né, compartilhou essa mensagem desse Jesus, que é o Senhor, Salvador, que me apresentou o reino, eu quero animar vocês nesse tempo de tribulação, que é um tempo da gente buscar mais ao Senhor. Seja você que já tem uma aliança com Jesus, seja você que se afastou de Jesus, ou seja você que ainda não conhece esse senhorio de Jesus, que você, aonde você esteja nesse momento, você faça uma oração e se entregue, né? Ou renove essa entrega, ou se entregue verdadeiramente para os cuidados, para o amor desse Senhor Jesus. E eu creio que da mesma forma que Ele tocou na minha vida, Ele vai tocar na sua vida. Em nome de Jesus. E se você fizer essa oração com sinceridade, nós estamos aqui para cooperar contigo nesse endereço que a Roberta já falou com vocês. Só enviar uma mensagem. Amém. Então, quero agradecer a participação da Marcela, da Andréia, né, organizadora dos retiros de mulheres, Elaine, Eugênia, Fábio, agradecer a Flávia, a Carol, a Alessandra, a Rosângela, a Neiva,
todos aí que estão conosco, são muitas pessoas, né? Chegamos Amém. aqui também, tem uma pessoa, né, nos assistindo. Essa live estará disponível no IGTV da página do Instagram, Igreja na Baixada RJ, também no canal do YouTube, Projeto Mulheres Cheias da Graça, e no Facebook também na página Retiro de Mulheres, o Leão da Tribo de Judá. Uma boa noite a todos, paz, fiquem com Deus. Obrigada aí, Gleice. 26 segundos Beijo, aí pra Roberta. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.